Aí. Pessoal, esse negócio que ficou legal, bem joia. Dá pra fazer a live por aqui, né? 597 87,9 Liberdade FM. A nossa rádio. São Bento do Sul, Santa Catarina. Esta programação tem o apoio cultural de Agropecuária Nossa Senhora Aparecida. No bairro Serra Alta, lá você encontra de tudo: rações, produtos veterinários e agrícolas, ferramentas, sementes, insumos e muito mais. Venha conferir. Agropecuária Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Otto Eduardo Lepper, número 485, bairro Serra Alta. Telefone 479-8838-9695. Agropecuária Nossa Senhora Aparecida. Março, mês da mulher. Nada mais errado do que aquele velho ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se você vir ou ouvir uma mulher sendo ameaçada ou agredida, não se omita. Procure ajuda. Disque 190 e chame a polícia imediatamente. Violência contra a mulher é da conta de todos. Uma parceria Rádio Senado. Liberdade Notícias. Segurança, justiça, polícia. Então você ouviu já a vinhetinha nova que o Cauã programou hoje, né? Estamos iniciando o mês das mulheres, com isso vamos fazer durante todo o mês essas vinhetas que falam sobre as denúncias aí com relação à questão das mulheres. Isso é muito importante, vai passar numa parceria com a Rádio Senado, eles mandam para nós, vamos passar dentro de toda a programação, que é uma forma de fazer essa conscientização também. Vamos se acostumando com isso. Eu vou me organizar aqui antes de chamar a nossa entrevistada, quero primeiro voltar para a pauta, que eu preciso terminar essa pauta aí. Vamos lá então, quero falar para você que vende sua máquina de lavar antiga reformada. O telefone é 99954-5080. Aquelas de bater roupa pesada, vai lá e entra em contato. O Rivair tá cortando grama. Melhorou o tempo, né? Como é que tá? O tempo tá bom lá fora, Terezinha? Tá bom. Tá, então, se o tempo tá bom lá fora, dá tempo pro Rivair cortar aquela grama. Contrate esse homem, não dá para deixar ele de varde. O telefone dele é o 99777-9595. Que telefone fácil, né? 99777-9595. Né? Então tem que cuidar para não perder. Então vá lá cortar a grama, quer cortar a sua grama, chama o Rivair que ele vai fazer um bom serviço. Também está vendendo aí se vendendo aí um anúncio, estão vendo 2 portas de garagem. São 2,20 m por 2,40 m a 680 cada. Uma janela de ferro basculante, também 1,20 m por 2 metros a R$300. Se tiver interesse, né, entre em contato aí com ele. Eu peguei o telefone, né? Parabéns para mim, né, Fortes? Mas já vou dar um jeito aqui. Dá um segundinho aqui que nós vamos ajeitar a viola desse. Só aqui, ó, deu o anúncio aqui, ó. Aqui, tá aqui, ó. O telefone dele é o 98912 4514. Eita, coisa arada. É 98912 4514. Esse é o telefone, então, lá para que você quiser comprar essas portas aí, essas coisas, né? Isso que ele tá vendendo ali, tá certo? Vamos ver se eu consigo pegar esse trend aí e transferir ali pro meu vamos dizer assim, pro meu WhatsApp, né? Para depois nós divulgar bem certinho esse negócio. Então ficou aí. É 98912 4514. É porta de garagem e janela, né? Se você quiser comprar isso aqui, você entra em contato com o seu Érico aí, que ele está vendendo, né? Então isso é importante. Está vendendo, né? Está querendo ganhar uns pila. Está precisando uns pila aí. Agora seleciono esse trem que eu já vou colocar aqui na minha pauta, porque senão depois eu não acho esses números. E aí ferveu, né? Ferveu a pau e foguete, que os outros não tem outro jeito, né? Então vamos ver, agora deixa eu me ajeitar a viola aqui. Aqui a gente pilota o dia e vai resolvendo as coisas no ar mesmo, não dá para dar muita moleza, tá? Então ficou assim. Então tem lá 2 portas de garagem, 2,20 m por 2,40 m a R$600 cada. Tem uma janela de ferro basculante, 1,20 m por 2 metros a R$300. Tudo isso aí você pode entrar em contato lá no telefone
8912 4514 e negociar lá com o seu Érico e de repente ele vende para você aí num bom preço. Vamos ver. Agora sim, né, quero chamar aqui a vereadora Terezinha, dar uma boa tarde. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Fortesc. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham o programa. E é uma alegria, um prazer estar aqui novamente. Já estamos aqui transmitindo pela live, né? Até a Fran pediu para me passar o link para ela ali, Terezinha, mas eu estou com dificuldade porque depois daquela queda que deu das redes sociais no início da semana, não sei se você viu ali, foi a nível de mundo, uma tentativa de hackearem o dito Facebook, né? Agora destabilizou tudo, porque pede muita senha, muita mudança, né? Então, meu Facebook está com problema ainda. Ainda está com problema, muitas pessoas com problema, né? Então, eu vou ver se consigo passar aqui para compartilhar aqui com a Fran depois, para ela passar lá nas redes sociais. Mas assim, ó, que bom que você veio respondendo aqui o nosso convite. Ontem conversamos com a Terezinha por telefone, por conta aí de algumas coisas que vem acontecendo, não só dentro da nossa Câmara de Vereadores, mas justamente dentro das redes sociais, né? Que deveria ser uma forma de auxiliar para propagar a boa informação, e às vezes o que nós temos visto aí que são tem algumas pessoas usando a maldade para transformar alguns fatos, mal interpretar alguns fatos, transformar isso aí em fake news, né? Antes de entrar nesse detalhe, Terezinha, eu quero fazer aí eu vou colocar aqui um áudio. Ontem conversei com o vereador Paulo Zifka, também ele não estava muito feliz com alguns comentários que saíram aí com relação ao que ele disse. Tudo é uma questão de falta de interpretação, né? Ele disse assim, olha, falaram que eu disse que não me disse. E esse diz que não me disse, que eu acho que é a pior coisa que acontece para a liderança pública. Então, antes de nós começarmos a entrar nisso, eu vou colocar o áudio do vereador Paulo, se a minha convidada aqui me permitir, porque está tudo dentro do mesmo contexto, para que a gente possa comentar, pode ser? Ok, sem problemas. Então vamos lá ouvir o Paulo e a gente já volta. Outra coisa eu vou falar da Secretaria de Obras. Eu quero entregar a chave para uma pessoa dessa que fala que nós temos que cortar os cargos, para ele ir lá e tocar a Secretaria de Obras, o secretário e um diretor. Ele pode nomear quem ele quiser, ir lá e tocar a secretaria, como eu fui secretário, o vereador Paulo foi secretário, o vereador Sabino foi secretário, que não tem condições de você trabalhar se você não tiver lá uns cargos para te ajudar. A pessoa tem que entender pouco. Ou é muito politiqueiro, ou não entende da administração pública. É o mesmo que na tua empresa chegar lá na Tupéria e falar pro Frank lá, eu quero que você corte todos os cargos de chefe aqui dentro, para ver o que ele vai dizer. E quando fala ali dos trabalhos que foi feito e de projetos que estão em andamento, vereador Terezinha, às vezes nem precisava explicar aqui para o povo, porque o povo já sabe o que está fazendo, o que está acontecendo na cidade. Acho que não precisava nós perder nosso tempo de ficar falando o que está sendo feito, porque a gente encontra todos os dias na rua e o pessoal vem falar para gente, meu, que bom que está saindo aquilo, que bom que está saindo aquilo. Então, mas tem que falar também, né? Eu quero falar aqui. Vereador, me permite uma parte, por favor? Sim. O senhor falou sobre a defesa civil, só gostaria de fazer uma colocação que com essas chuvas, que aqui dentro a gente nem está percebendo que está forte, mas vários pontos da cidade estão alagados, e a defesa civil, e com mais algumas pessoas lá daquele centro, daquela comissão de riscos, de prevenção, já estão em todos esses pontos para dar atendimento à comunidade. Mas tem alguns pontos que o alagamento está bastante alto. Obrigada pela parte. Pois é. Nós estamos aqui no enxutinho, né? E eles estão lá na chuva trabalhando e salvando os... Tem uma parte, vereador? Só para concluir essa questão da defesa civil, né? Nessas horas, quando acontece isso aqui, quem é que vai dar o suporte? São os cargos que estão lá na Secretaria da Obra. São esses que são chamados à noite, porque às vezes dificilmente você consegue, o servidor é mais difícil você ter contato, né? E aquelas pessoas de confiança que você tem, que você leva lá para te ajudar. Então imagine um secretário e um diretor tocar a Secretaria da Obra. Então é impossível, impossível. E aí você falou muito bem. Ou não entende do que vai votar, ou é muito politiqueiro. Obrigado, vereador. Então tá aí, na realidade foi assim, ó, quem falou primeiro foi, começou de novo, me disse que, né, mas quem começou foi o vereador Hélio. Eu não contextualizei corretamente, veja como é importante a questão da contextualização. Começa o vereador Hélio, que teve uma parte do vereador Paulo, e depois, primeiro uma parte do vereador Terezinha, depois uma parte do vereador Hélio. Então, dentro desses apartes, algumas pessoas entenderam que o vereador Paulo teria dito que o servidor público não trabalha. Em nenhum momento eu ouvi isso. Terezinha, você ouviu alguma coisa nesse sentido?
Não, na verdade, a interpretação ela foi muito forçada para chegar a um entendimento de que o servidor público não trabalha. O que ele disse é que chegar até o servidor público é mais difícil porque, às vezes, o secretário não tem o telefone de todos eles. Mas o secretário tem o telefone de todos os diretores e de todos os chefes, que, via de regra, são comissionados, podendo ser comissionados puros, pessoas que não são da administração pública e são convidados a participar daquela administração, ou híbridos, que são funcionários efetivos, mas que estão num cargo comissionado. E dessas pessoas o secretário tem o telefone. Por isso a facilidade que o vereador Paulo quis falar, né? Eu entendi dessa forma. Interpretar de outra forma, eu acho que foi um tanto quanto bastante forçado. É verdade, Terezinha. Então, aí ele me ligou, né? E aí um servidor também me ligou ontem e perguntou, e falou assim, ó, quem falou, para que a gente possa passar uma régua em cima disso aqui, ó, porque o vereador Hélio e o vereador Hélio e o Pedro Esquiba falaram. O Pedro Esquiba nem a reunião não estava. Você vê como as pessoas, elas acabam não perdendo o foco do negócio. Aí eu falei pro servidor, não, quem falou foi o Hélio e foi o Paulo. E eu não tô surdo. Mas, sim, claro, os dois falaram, mas não quer dizer que eles tinham falado o que o cara tinha interpretado. Então, você vê como dá num flash de palavras, isso dá uma falta de interpretação fenomenal. Eu quero completar aqui, vereador, não quero também colocar para que eu sei que a gente tem uma audiência muito forte dentro dos servidores públicos, só que a pessoa tem que entender o seguinte, não podemos ser demagogo. O servidor público, ele tem um horário a cumprir. Não tem, vereador e líder de governo. Tem horário a cumprir. Ele tem horário, ele tem um cartão ponto que ele passa. Sim. Passou daquele horário, ele passou aquele cartão ponto, ou ele assinou aquele livro ponto, se ele não tiver lá uma política e uma lei que diga que ele tem que ficar de plantão, e para isso ele vai ter que receber, ele não tem obrigação nenhuma. Exatamente, de ele prestar, já cumpriu a obrigação dele. Eles não têm obrigação nenhuma, salvo a grande raridade, né, que fique bem claro que isso aqui é minhas palavras, não é as palavras da Terezinha, né? A grande raridade de servidores ali que estão comprometidos com a administração, independente de quem esteja, que partido esteja conduzindo, que ficam à disposição em ajuda. Grande raridade. Eu estou falando. Entende? Então, o que acontece? Aí é claro que o diretor, o secretário e o prefeito precisa ter essas pessoas, depois a Terezinha vai me corrigir se eu tiver errado. Precisa ter essas pessoas, esses cargos de confiança, para que nesses momentos chame essa gente. Porque o que acontece? Essa gente, esses contratados, eles são contratados diretos. E é claro que se eu sou contratado direto do prefeito, e o prefeito me liga, eu vou atender a qualquer hora do dia e da noite. Entende? Terezinha. Então, na administração pública, quando um prefeito assume, antes dele assumir, ele passou por um período eleitoral onde ele apresentou um plano de governo. Esse plano de governo, cada candidato tem de alguma forma. Alguns assuntos acabam se convergindo, sendo iguais, mas outros assuntos acabam cada qual apresentando a sua proposta. E a população elege a proposta que mais lhe convenha, que mais ela entende ser necessária para aquele momento para a cidade. Para que esse plano de governo possa ser colocado em prática, é muito importante que haja uma equipe, que hajam pessoas que estejam empenhadas em cumprir aquele plano de governo. Por isso que existem os cargos comissionados, para que essas pessoas que forem chamadas para preencher esses cargos estejam fechadas com aquele plano de governo, que estejam fechadas com aquela vontade do prefeito de fazer aquelas obras, de fazer aqueles atendimentos à comunidade. A gente sabe que toda cidade tem uma demanda muito grande. Não é possível atender todas elas ao mesmo tempo. Então, existe a necessidade de priorizar e os comissionados, que são os cargos de confiança do prefeito, vão fazer com que isso aconteça. Eu queria fazer assim, um comparativo, eu sei que é um pouco difícil, mas enfim, na atividade privada, numa empresa, também há uma hierarquia. Há um diretor-presidente, que muitas vezes é o próprio proprietário, ou em outras oportunidades não é o proprietário, mas tem um diretor-presidente, tem os seus diretores. Acaba tendo, né, uma empresa, vamos pegar uma empresa de imóveis aqui, vai ter um diretor de produção, um diretor financeiro, um diretor comercial, basicamente esses três, dependendo de alguma empresa um pouco maior, vai ter algum diretor de pessoal
e depois desses diretores vão ter as chefias. Vão ter todas as chefias ali e ainda acaba tendo os coordenadores que vão trabalhar diretamente com as equipes que fazem o operacional. Então, existe uma estrutura. Na prefeitura, é basicamente a mesma coisa. Existe o prefeito, que está lá na mesma comparação como se fosse um diretor-presidente, na prefeitura, um diretor-presidente. Depois vem os diretores e vem os chefes. A prefeitura não tem, já teve no passado coordenadores, né? Agora, essa parte da hierarquia não está existindo mais. E vai ter, então, todos os servidores que fazem o operacional, que fazem a coisa acontecer. Quem faz a coisa acontecer? Todos os servidores. Os servidores de obras, os servidores da saúde, são os enfermeiros, os técnicos, o pessoal do administrativo. Então, em todas as secretarias, é dessa forma que acontece. E para que haja um direcionamento do trabalho para que seja cumprido aquele plano de governo, para que seja cumprido aquelas propostas que o prefeito tem em mente, a necessidade, então, desses diretores e dessas chefias, assim como dos secretários, né? Os secretários, uma comparação ali, ficaria na condição dos diretores da empresa. Então, uma outra comparação. São Bento do Sul tem um pouco mais de 2.600 funcionários. Desses 2.600 funcionários, 124 são cargos comissionados. Desses 124 cargos comissionados, 48 são de pessoas que exercem um cargo efetivo na prefeitura e que estão, nesse momento, na condição de um cargo comissionado. Então, é um percentual bastante pequeno, fica bem abaixo de 5%, para que haja esse alinhamento com a proposta, com o plano de governo para ser implantado. E se você me permite fazer mais um comentário ainda, para que hoje, em São Bento do Sul, haja possibilidade de dar continuidade a todos os trabalhos que estão sendo realizados, e eu fiz essa fala na segunda-feira na Câmara de Vereadores, são dezenas e dezenas de obras que estão em andamento. Há necessidade de uma coordenação para que as pessoas vão fazer aquela determinada obra, porque daqui a pouco, vamos colocar a Secretaria de Obras, que foi o foco que você colocou agora, Forteschi. Os mais de 150 funcionários lá, eles sabem que precisa fazer patrulhamento, que precisa fazer tubulação, que precisa fazer drenagem, mas eles podem fazer lá aquilo que o comando da prefeitura, que o prefeito, ele não está pedindo como a prioridade daquele momento. Então, todo o serviço tem que ser feito, mas existem aqueles que são prioridades, existem aqueles que estão há algum tempo sendo programados, e aquilo que está na programação, às vezes acaba sendo deixado por um segundo momento para fazer um atendimento de urgência, como é o caso quando acontecem esses alagamentos aqui na cidade. Então, tudo isso é necessário, e isso passa por todos esses diretores e por todas essas chefias. Terezinha, foi bom você ter colocado esses comentários, e até eu quero fazer um reforço em cima disso. Eu vou falar de um caso que aconteceu no município de Mafra, né? Vamos falar um pouco sobre o servidor público municipal e geral, o servidor público no geral. Ele passa no concurso público, tem que fazer esse recorte, porque eles também fizeram um recorte da sua palavra livre e distribuíram aí nos grupos do WhatsApp. Então, fazer um recorte do que a palavra fala, do que a pessoa fala, descontextualizado, é fácil. Mas vamos fazer aqui uma reflexão em cima disso, dessa aula que se deu para nós com relação a essa questão de como tem que funcionar a administração lá dos funcionários. A pessoa passa num concurso público. Parte do princípio que ela estudou para aquele cargo e que ela entende daquela função. Não é verdade? Sim. Aí ela vai para dentro da prefeitura, ela vai ganhar, ou se for o caso, vamos dizer assim, ela vai ter a sala dela, ou ela vai ter a mesa dela, com o computador dela e com as ferramentas para que ela possa desenvolver aquele trabalho que ela foi contratada para fazer e que supostamente ela deveria saber. Exatamente. Não é o... Sim, exatamente. E aí, vamos dizer assim, vamos trabalhar numa hipótese que não tivesse chefia nenhuma. Que não tivesse lá o coordenador do setor, que já não tem mais o diretor, que não tivesse, porque a função do diretor, se for bem, for analisar bem, como é que diz, ao olho da lei, não é
está definindo o serviço, né? Mas enfim, vamos usar que não tenha lá o diretor e que não tivesse lá o secretário, né? Os cargos de confiança para ajudar a fazer na interpretação desse serviço. Em Mafra aconteceu o seguinte: a mulher ela passou no concurso público, extremamente. Eu acho que a pessoa que passa no concurso público, para mim, ela deve ter uma inteligência acima da média, porque não é pouco. Merecedora, não passa. Então as pessoas que estão ali são todos merecedores. Sim. Eles já são vitoriosos só pelo simples fato de ser os melhores entre os melhores. Exatamente. Então cria-se uma expectativa em cima dessa pessoa. Isso eu quero falar com você que é concursado, que está aí. Nós temos uma expectativa maior em cima do concursado. Por quê? Porque eles são o extraordinário. Eles passaram no concurso público que é feito para peneirar os melhores entre os melhores. Supostamente a mulher chegou, né, sumiu, deram está aqui a chave da sua porta, está aqui o seu computador, vai desenvolver o seu trabalho. Ela sentou, ficou 15 dias pedindo exoneração, ela não sabia o que tinha que fazer. E aí, como é que fica? Como que uma pessoa, você, entende? Aí mandaram os projetos que ela tinha que desenvolver, ela simplesmente não sabia, teve que pedir exoneração e sair. Então eu sei que é difícil, mas é para nós contextualizarmos isso. Sim. Então as pessoas não estão preparadas para assumir a responsabilidade por si só. Elas têm que ter essa provocação, têm que ter essa orientação de uma chefia. E claro que essa chefia pode ser contratada ou pode ser concursada, mas aí é uma questão de administração. Terezinha. Na verdade, talvez a pessoa até saiba fazer muito bem o seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, passa uma pessoa que foi contratada para um serviço administrativo, auxiliar administrativo. Daí, esse auxiliar administrativo é colocado para trabalhar lá num determinado setor, vamos dizer lá no RH. Mas, com o passar do tempo, a tecnologia foi aumentando, as tarefas do RH foram sendo otimizadas eletronicamente, ali, enfim, né, digitalização e etc e tal, e esse é o nosso caminho. Aí não precisa mais daquele número de servidores que tem lá no RH. Essa pessoa ela vai ser encaminhada lá para o setor de finanças, talvez. Daí ela vai dizer, não, mas eu não quero porque estou aqui no RH. Não é assim que funciona. Ela foi contratada como auxiliar administrativo para a prefeitura, né? Depois a administração é que vai encaminhar ela aonde haja a necessidade. Outra situação, de novo obras. Nós temos que fazer determinados serviços, mas acontece uma queda num buraco que surge aí repentinamente, vai ter que direcionar uma força-tarefa com mais pessoas para irem resolver aquele problema pontual. O servidor, se ele não tem uma chefia, uma coordenação que faça esse direcionamento, ele vai continuar fazendo o trabalho dele, aquilo que ele já tinha iniciado. E está tudo certo, porque ele não teve outro direcionamento. O prefeito fazer tudo isso sozinho? Impossível. Mas não vamos falar de prefeito, vamos falar de secretário. O secretário de cada pasta cuidar de todos os seus servidores ali e fazer os encaminhamentos, ele não consegue também. Então, há necessidade de ter essas diretorias e também essas chefias para que haja esse encaminhamento para aquilo que é mais urgente ou então para aquilo que é a proposta de governo daquela administração que está naquele momento. Importante também frisar, Terezinha, que nós trabalhamos com pessoas, né? Entendo. Sim, agora eu vou fazer uma colocação. Nós somos pessoas cheias de problemas, né? Não existe nenhuma pessoa perfeita. Sim. Aliás, todas elas são muito longe dessa perfeição, né? Enfim, a perfeição é divina apenas, né? As pessoas elas podem, né, se esforçarem para serem melhores a cada momento, e acho que esse é o objetivo, deveria ser, né, pelo menos o objetivo de cada um de nós, né? Onde há pessoas, há problemas. Onde há relacionamentos, há problemas, né? O que a gente precisa é tratar de resolver da melhor forma possível. Essa solução, mesmo assim, qualquer atividade aí na administração pública que vá ser feito, ela pode agradar muitas pessoas, mas vai desagradar alguém. Por exemplo, as pavimentações, que é um grande programa que está acontecendo agora. Está sendo pavimentado lá no bairro tal 10 ruas, mas 2 ainda não foram contempladas. O que essas pessoas dessas 2 ruas ficam? Chateadas. Com razão elas ficam chateadas, mas a prefeitura ela não teria condições de fazer as 12, as 10, por alguns critérios, e que daí cada situação tem que verificar os critérios,
foram escolhidas aquelas 10 para, num outro momento, as outras duas serem feitas. Mas, como ser humano, a pessoa vai se chatear, vai, de repente, até dizer que não está fazendo nada, o que não é verdade. Né? Porque não a minha rua, né? Exatamente. Né? Então, são situações delicadas. Né? Ser humano traz problemas que precisam ser gerenciados. São 12 horas e 26 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo, depois tem muita participação, depois do intervalo vou falar um pouco das participações, tem participações importantes. Eu sabia que essa vinda da Terezinha hoje ia dar uma audiência, ia dar uma discussão, porque as pessoas precisam saber. Sabe, vereador, eu digo uma coisa, essas mudanças, ampliar cargo, diminuir cargo, sabe que eu sou um dos defensores que, na minha visão, agora vamos puxar um pouquinho para a Câmara, deveria já ter aumentado até o número de cadeiras na Câmara de Vereadores. São temas que eles são muito caros à nossa comunidade. Mas se tiver conversa, se tiver esse trabalho que você vem, que você fala, que você explica, que as lideranças dizem e explicam, tudo passa. Todas as pessoas entendem e tudo. Agora o que não dá é para que as pessoas usem da maldade e distorçam os fatos para poder ganhar aí as benesses políticas. Mas isso nós vamos falar depois do intervalo. Pode ser? Vamos para o intervalo e já voltamos. Okay. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. O pessoal do TikTok firme, né? Tá certo, tá mais firme que palanque banhado. Tudo é uma delícia. Bom da gripe, que emagrece um pouco, né? Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. Nós temos aquela participação do Palhano Patroleiro, Cíntia Marques. Ela diz assim, eu entendo que o servidor público sempre deve ser merecedor de respeito. Os comissionados são legítimos no sentido de, junto com o prefeito, cumprir as metas. Boa, Carla Hoffman. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Eu tinha deixado aqui no nosso... Não, acabou que não vindo, né? É que eu falo com o pessoal do nosso WhatsApp, assim, nós estamos aqui, agora já vamos entrar ao vivo, né? Então, mas eu vou falar mais uma vez ao vivo todas as participações que nós tivemos, nem esquenta. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com credibilidade. Liberdade Notícias. São 12 horas e 29 minutos, 12h29, é claro, você ligou a rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação desse que vos fala, Valmir Fortes, que hoje estou Hoje estou entrevistando a nossa querida vereadora Terezinha Maria Dibas, ela que é líder de governo lá na Câmara de Vereadores, veio falar para nós sobre essa questão de são 27 ou 28 cargos. 27 são 27 cargos, eu nunca sei, né, quando a quantidade de cargos. Então esses 27 cargos aí que... ali, Terezinha, é bom nós falarmos um pouquinho, antes de falar das nossas participações, que eu já vou falando e vou criando a pergunta, né? São 27 cargos, mas eles não estão sendo criados, né? É tipo um remanejamento. Como que funciona isso? Porque não pode dizer que é criado, porque é um pessoal que já está lá, né? Logo no início do programa, você falou assim da necessidade e da importância de contextualizar de forma correta cada situação. Eu vou procurar fazer aqui uma contextualização de toda essa situação e o porquê esse projeto da readequação de 27 cargos chegou até a Câmara de Vereadores. Lá no ano de 2015, o Ministério Público entrou com um processo para extinção de 171 cargos na Prefeitura de São Bento do Sul. Naquela época, o processo demorou 4 anos para tramitar e teve sentença definitiva no final do ano de 2019, meados de 2019. Em novembro de 2019, foi um projeto para a Câmara de Vereadores.
aqui eu vou usar a palavra readequando os cargos, porque é o que aconteceu, e esse projeto passou pela primeira e segunda discussão no mês de dezembro, e no dia 23 de dezembro foi promulgada a lei que então tratou da readequação desses cargos. Como que ficou? De 171 cargos que tinham na prefeitura, ele diminuiu para 121 cargos naquela época. Quais foram os cargos que basicamente foram extintos naquele momento? Diversas chefias. Então, o que a prefeitura lá no ano de 2019 entendeu? Que daquele montante de chefias que havia possibilidade de agrupar em um número menor de chefias. E foi o que aconteceu. Estou falando aqui basicamente, teve outros cargos aqui, mas seria uma conversa muito demorada para falar tudo. E dessa forma aconteceu. Neste ano de 2024, tem um novo projeto muito similar àquele lá de 2019, que também trata da readequação de cargos. Não é criação de cargos, porque não são novos cargos, são cargos que já existem, mas que estão passando por uma readequação para deixar claro que são cargos de confiança. Lá no ano de 2019, quando esses cargos foram readequados, não ficou muito claro aos olhos do Ministério Público e aos olhos do Judiciário, que deu a sentença, que se tratassem de cargos de confiança. Então, o que há necessidade? De readequar e colocar de uma forma muito clara que são cargos de confiança e da necessidade de que haja esses cargos de confiança, porque senão eles poderiam sim ser de fato ocupados por servidores de carreira. O que aconteceu agora? No mês de fevereiro do ano passado, o Ministério Público entrou novamente com outra ação de inconstitucionalidade, falando a respeito de 33 cargos dos 121 cargos que ficaram lá em 2019. Desses 33, desse processo que iniciou no mês de fevereiro, em outubro já teve a sentença definitiva. Veja que o processo anterior ele iniciou em 2015 e terminou em 2019, 4 anos. Este agora, ele iniciou em fevereiro e terminou em outubro. E eu não estou criticando o judiciário, muito pelo contrário, elogiando, porque que bom se todos os processos tivessem rápido, né? a agilidade como teve este, né? Quizá um dia a gente chegue a esta agilidade. Mas a prefeitura já estava elaborando um projeto para concurso, que aconteceu agora faz algumas semanas, né? Antes de sair essa sentença. E esses cargos que são extintos e tudo não foram previstos lá, enfim, até porque mesmo que tivesse saído a sentença, não seria o caso, porque a administração pública entende que existe a necessidade da continuidade desses cargos de confiança, assim como a administração do ex-prefeito Magno Boma também entendeu que havia necessidade. Então não tem nada de diferente, se trata de algo muito parecido, muito similar. O que diferencia agora? Dos 33 cargos que o Ministério Público está questionando, está sendo reduzido para 27. Mais uma vez, então, a administração conseguiu readequar ali, redistribuir, não é readequar, redistribuir as funções e diminuir 6 cargos. Um dos cargos é ouvidor, e este vai ser preenchido por servidor de carreira, né? A ouvidoria, né? Ouvidoria? E a ouvidoria, assim, eu entendo que, de fato, é importante que seja um servidor de carreira, porque para ele não estar sendo contratado pelo prefeito e de repente ter que ouvir e falar reclamações contra o prefeito. A própria pessoa que está no cargo de ouvidoria, talvez ela tenha uma dificuldade. Nessa administração é muito tranquilo, porque o prefeito Tomazini deixa todas as pessoas com muita liberdade para trabalhar. Ele coloca as diretrizes centrais e cada secretário efetua da melhor forma possível, e o prefeito chama para recolocar no caminho algumas coisas ou para tratar de alguma prioridade, enfim, conforme as coisas vão acontecendo. Mas vamos imaginar que numa administração que de repente o prefeito seja mais centralizador e chame esse ouvidor para fazer... quero ouvir só que eu quero ouvir, sim, né? sim. Né? Enfim. Tem que falar com o prefeito que é ouvido aí. Né? Então, enfim. Então, esse projeto que está na Câmara de Vereadores, ele se trata de uma readequação de cargos
que já existem e ainda diminuindo 6 cargos. Veja que interessante, eu lembro que o prefeito Fernando Malon também enfrentou isso. Ele teve que ter essa mudança de cargos. Aí depois da administração do Fernando Malon, veio a administração do Magno, se não me engano, né? E também enfrentou a mudança, que depois veio do Turica. Do Turica, não sei se teve alguma mudança de... Na gestão do prefeito Fernando Turic, iniciou o processo, que é aquele de 2015 que eu falei, mas foi ter sentença, né, decisão final, somente em 2019, na gestão do prefeito Magno. O Magno, que fechou esses negócios. Né? Isso aqui é interessante. Vamos falar rapidinho um pouquinho das participações. Então, a Ari de Góes estava por aqui, a Rosmarie Santos, o Sandro Ney, né? Mandou um abraço aí para a doutora. Valeu, Sandro. O Sandro deu passeio no Centro da Visão lá, ele que cuida do estacionamento. Não me liga mais, agora ele participa, né? Forte abraço para o Sandro lá. A Cíntia Marques, já conversamos aqui, sempre fazendo um bom comentário. Palhano Patrolheiro está por aqui. Quem mais aqui? Doutora Carla Hoffmann, nossa querida vereadora, também participando, né, e acompanhando aqui a entrevista. Olha, para mim aqui acertar o Face direto pelo celular não vai ser fácil, né? Porque dá um transtorno, né? Tudo já ajuda. Como disse, os hackers acabam prejudicando todo mundo, né? Então, boa entrevista. E a vereadora Maria Terezinha Dibas, um bom programa a todos, Fortesc e ouvintes. Obrigado, doutora Carla. Ó, tá vendo lá? É que pula muito. Dá uma bobeadinha, ele já sai do local aqui, né? A Roseli Vieira. Boa tarde, Roseli. Muito obrigado pela participação. Eu vou pular aqui, não vou conseguir ler tudo que o pessoal escreveu, né? Jonathan Mello está por aqui também. Esse é o Jonathan, o diretor do PROCON, né? Acho que o PROCON também deveria ser concursado, sabe? Não nada contra o Jonathan, que fique bem isso. Por essa questão de não haver interferência. Eu acho que a interferência devia ser o mesmo princípio ali da ouvidoria, já que ele apareceu por aí, né? Vamos ver quem mais estava por aqui. Deixa eu voltar para cá. É que, como disse, para passar esse trem aqui no negócio não é complicado, né? E a Terezinha que até está hoje sem o Face dela. Sem o Facebook. Nosso querido secretário de Educação, Josias Terres, Joaci Santos, Veiga Júnior, Natália de Fátima Divas, Linda Cir, olha aqui a nossa querida Linda Cir, fazia tempo que não participava. Um abraço para Linda Cir. Boa tarde, Fortesc, vereadora Terezinha e todos os ouvintes, entrevista esclarecedora, como sempre, centrada, verdadeira, e um grande abraço. Obrigado, professora, forte abraço. Charles Weirman e Jonas Fernando Engel também por aqui. Olha aqui já no WhatsApp eu tenho a participação do professor Mário. Boa tarde, excelente aula de organograma do poder público. Parabéns, vereadora Terezinha. O Abel está por aqui. Ele está, assim, Abel na escuta, a Terezinha esclarece muito bem. Lembrando que chefias também são coordenador de despesas, ou seja, assinam junto com o prefeito. Ordenador de despesas e assinam junto com o prefeito, né? Não dá para o prefeito nomear alguém simplesmente por ser concursado. Não dá. Ele deverá concordar com a proposta eleita na eleição do prefeito. Eu acho que o alinhamento do plano de governo, né, que nós falamos antes. Os vereadores deverão ser somente vereadores, não fazer do cargo um bico. Isso é verdade, concordo com a Abel. Aí tem alguns vereadores que fazem do cargo um bico, né? Mas isso é uma discussão para uma outra hora. Boa tarde, boa entrevista. Rogério Bom aqui da 25 de julho e, claro, nosso querido Xaropinho também passando para confirmar a audiência. Então, dado aí as participações, pelo menos aqui do nosso WhatsApp, também na Fran e o Jeremias na participação lá. Um forte abraço, muito obrigado. Abraço a todas as pessoas que se manifestaram, estão participando e acompanhando aqui o programa. Terezinha, vamos fazer o último bloco aqui, que é das 12h40, e nós voltamos para entrar nessa questão ali da descontextualização e falar sobre esse vídeo que está nas redes sociais. Pode ser? Ok. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. A
AEJ Restaurante. Aqui tudo é uma delícia. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. Vamos testes aqui também pelo nosso Facebook. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Diz um rapaz para ser um profissionalismo. Estrada Rio Negro, número 100, centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Você está ouvindo Liberdade Notícias. São 12h41, é claro, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desse que vos fala, Valmir Fortes. Você ligou o rádio agora, está ouvindo a entrevista com a vereadora, a nossa vereadora Terezinha Maria Dibas, ela que é líder de governo na Câmara de Vereadores, e veio conversar com nós aí, então, sobre esses 27 cargos. Agora, um ponto que me deixou muito triste, Terezinha, foi quando você... Primeiro vamos começar a falar com relação àquela famigerada palavra livre da última nossa sessão. Eu já digo famigerada pelo começo que começou. Eu já mandei aqui um recado para nossa querida vereadora, a nossa presidente, a Zuleika, que deve estar ouvindo, ela sempre ouve naquele radinho dela. Eu acho que não existe um regimento interno da Câmara ali, assim, alguma coisa que regulamenta essas coisas. Deve ter, né, um regimento interno, alguma coisa. Temos um regimento interno. Sim, porque assim, o que acontece? Eu vejo que vocês fazem as homenagens. Legal. Teve as homenagens lá para a contabilidade e para o senhor lá que faz os entalhes. Exato. Muito bonitas as homenagens. Depois teve todo o trabalho dos vereadores. Os homenageados ficaram ali, Terezinha. Entende? Eu achei que ficou de mau tom tudo que foi discutido depois na tribuna livre. Porque às vezes as pessoas não estão... depois vai discordar comigo, as pessoas que estão ali não estão contextualizadas do que vem acontecendo. Nós estamos por dentro, nós estamos aqui, eu estou informando o pessoal está por dentro e a gente está por dentro do que está acontecendo. Às vezes a pessoa que foi homenageada lá é a mesma coisa que eu vou ir na sua casa e daí começa a ter uma briga de pai e filho, mãe com filho lá, a pessoa fica às vezes meio sem saída, sabe? Eu acho nesse sentido, né? Eu gostaria que você levantasse isso lá na Câmara de Vereadores e conversasse entre os vereadores para começar a ver o que dá para fazer sentido. Ou faz uma sessão especial para essas premiações, para separar um pouco ali dessa discussão, desse embate político mais que existe. O que você acha disso, Teresa? Então, Fortes, que a palavra livre é palavra livre mesmo. Né? Cada vereador vai fazer uso dela da forma que ele entende melhor. Sim. Né? O que cada vereador fala lá diz a respeito dele, da opinião dele, às vezes leva fatos, às vezes fala só opinião, enfim, né? E acho que é de todo direito. Então, as pessoas que estão homenageadas e ficaram lá, claro que elas ficaram talvez constrangidas com algumas coisas, ou em alguns momentos lá, elas dizendo assim, mas como que a pessoa não enxerga isso, não enxerga aquilo, enfim, né, nesse sentido. A sua colocação de fazer uma sessão especial para a entrega das homenagens, eu acho ela bem válida. Vou levar isso como discussão. Ontem você falou, deu uma ideia das escolas públicas estaduais, que eu até te falei, depois te mandei uma mensagem dizendo que eu achei bem interessante a mensagem. A sugestão, perdão. Então, a realização de uma sessão especial, que poderia ser a cada 2 meses, enfim, ali, ou a cada, por exemplo, vamos fazer 5 homenageados e fazemos uma sessão. Ou enfim, né? Ou a combinação das duas coisas ali, enfim, eu acho bastante válido. Nós tivemos uma alteração bastante grande no regimento interno da Câmara de Vereadores, que foi a inclusão de um espaço de tempo de 10 minutos para que o vereador que faz um pedido de requerimento de informação possa ler ou fazer um resumo da resposta que a Prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores. Tem alguns momentos, o vereador Chicão que inaugurou essa nova parte do regimento e ele fez de uma forma brilhante, foi perfeito ali no cumprimento do que diz a mudança do regimento. Mas, algum tempo depois, começou-se a colocar opiniões próprias a respeito da resposta que veio da Prefeitura. A ideia é que seja feito
a leitura da resposta ou um resumo. Às vezes não dá para fazer a leitura porque é muito grande, fazer um resumo. E daí sim, na palavra livre, colocar a sua opinião. Essa rota é uma coisa que a gente precisa ajustar lá na Câmara também, sabe? Então, a palavra livre, ela é palavra livre, Fortes, que eu defendo ela. Isso. Com questão à palavra livre, não se tem questionamento. Como eu disse, como a questão que eu disse, isso, tentar separar as exceções. Isso. A palavra livre não. Isso está lá, tem que falar mesmo, tem que emitir opinião. Mas ali naquela palavra livre, eu quero falar porque eu fiquei triste. Porque aí a vereadora Terezinha vai lá e denuncia, né? Foi uma denúncia forte sobre um assédio, porque isso ali foi um assédio, que recebeu por conta de um funcionário, ou uma pessoa que foi lá e ele fez aquelas ameaças dizendo lá com relação se você vai ter coragem de votar favorável a esse governo por conta das suas decisões, pessoais e de suas convicções. Eu achei muito triste dentro da Câmara de Vereadores, porque veja, Terezinha, veja o trabalho que vocês fazem através ali da Procuradoria da Mulher. Essa questão foi um avanço fenomenal que você acabou de falar agora, que tem esse espaço para que o vereador possa ler a resposta e depois lá, assim, veja que é uma questão de amadurecimento, né? Ler a resposta, mas depois ir lá na tribuna livre e aí sim fazer o comentário. Você pode dar uma resposta, depois na tribuna e dizer, mas não concordo. A palavra é livre, né? Mas as pessoas entender como é que funciona a mecânica desse trabalho, sabe? Eu acho tudo isso aí muito legal. Então, eu fiquei triste por conta disso. Mas ainda não parou, né? Entendeu? Mais que você sofreu esse assédio lá dentro da Câmara de Vereadores, ainda vem para as redes sociais, descontextualizam esse vídeo e largam nas redes sociais, que eu gostaria que você falasse, porque não foi aquilo, não é isso, né? Nós estamos explicando hoje para as pessoas o que é essa readequação desses 27 cargos. Sobre esse assunto, Fortes, que 2 comentários. Primeiro deles, quando você se propõe a um cargo público, você também tem que estar preparado para todas as críticas que possam vir. Críticas construtivas e críticas destrutivas. Eu não tenho nenhum problema em enfrentar qualquer coisa nesse sentido. Acho uma pena que se alguma pessoa vai fazer o julgamento de qualquer agente público apenas por um vídeo que está rodando. Ela deveria ir até a fonte. Então, essa seria aquilo que eu lamento. O outro comentário em relação à Procuradoria da Mulher, que atende a todos os... Né, o objetivo é lutar contra a violência, contra a violência contra a mulher, né, enfim. E também existe a violência política e tudo mais. No meu caso, eu não me coloco e não me coloquei em nenhum momento numa condição de inferioridade a qualquer político homem. Eu não tenho nenhum problema com esse sentido. Não tive no local de trabalho, não tenho no meio da minha família e não tenho na vida pública também. Se em algum momento eu me sentir prejudicada, eu procuraria atendimento. Não tenho isso, trato de igual para igual. Eu já tive problema com recusa de cumprimento, com deboche, quando eu estava falando na palavra, deboche no sentido de ficar rindo, né? Sim. Enquanto eu estava na palavra livre. Os vídeos que estão rodando agora, isso não me incomoda de forma alguma, porque isso diz respeito a quem está fazendo, não diz respeito à Terezinha. A Terezinha vai responder pela sua postura, pela sua manifestação a respeito de cada coisa. E eu estou muito tranquila e sei que nesse período eleitoral, e a minha fala da primeira sessão desse ano foi nesse sentido também, que esse é um ano eleitoral e que eu gostaria que as coisas fossem dentro de um respeito. Não há problema nenhum em falar dos fatos. Quando as pessoas começam a descontextualizar ou inventar, começa a ser um problema. A Justiça Eleitoral tem um grande problema em relação a isso, que é coibir todas essas situações, né? E hoje em dia nós também temos situações aí que podem ser entendidas como cerceamento, como coibir o direito de liberdade, mas nessas questões de fake news, eu entendo que há uma necessidade mesmo de um ataque grande pela Justiça Eleitoral para que não aconteça. Porque isso, ele prejudica as pessoas que estão passando por um processo eleitoral, mas prejudica também a população
que acaba ficando sem entender direito o que acontece. Quando é uma cidade pequena e as pessoas conhecem quem é cada pessoa, eu acho que fica mais fácil, porque a pessoa vai dizer assim, fulano de tal não iria, né? Não faz parte da índole daquela pessoa. Mas quando é uma cidade maior, as pessoas vão entender que aquilo que está aparecendo seja como verdadeiro. E aí o problema fica grande. Então, para finalizar esse comentário, o que aconteceu na sessão de segunda-feira ficou encerrado lá na sessão de segunda-feira. Procuro não falar mais a respeito desse assunto. É uma página virada para mim. E estou, né, como eu respondi ontem, para alguém, firme e forte para o que vier pela frente. Segue a vida. Terezinha, eu acho que um dos maiores desafios da sociedade, entende? Dentro desse sentido, vai ser justamente isso. As pessoas começar a entender e começar a respeitar a opinião. É difícil respeitar a opinião. Por que é tão difícil respeitar a opinião do próximo, né? Então, o que é respeitar a opinião? Respeitar a opinião, você pode não concordar, sim, mas é a opinião do outro, né? Então, aí você vai fazer, você vai conferir, eu sempre digo, você vai convencer um número grande de pessoas que aceitem a tua opinião, e daí com isso vai transformar numa ideia, num projeto, e vai mudar ali a realidade que você quer fazer. Mas quando você sai do debate político das ideias e vai para o ataque pessoal, isso nós não podemos deixar acontecer, sabe? Aí nós, enquanto imprensa, também temos essa responsabilidade de fazer essa divulgação, e não podemos deixar que isso aconteça em nenhuma esfera, seja na Câmara de Vereadores, seja lá dentro da prefeitura, que é o caso que está acontecendo aí. Os ataques pessoais, Forteschi, talvez seja a falta de argumento, isso, né? Daí a pessoa parte para o ataque pessoal. É complicado. Mas, é um desafio, como eu disse, é um desafio de sociedade. É isso que eu queria trazer esse debate contigo. Isso não é uma coisa que vai se resolver dentro de uma Câmara de Vereadores. Isso é um desafio de sociedade, né? Isso tem que ser discutido lá na base, na escola, com os adolescentes, porque isso não é coisa de evolução do ser humano. Isso, o processo de evolução do ser humano. Eu procuro, Forteschi, falar quando eu estou falando de fatos. Por exemplo, a explicação que eu dei ali a respeito dos 2 processos judiciais. São fatos. Aconteceram, não vão mudar. Aquelas datas são aquelas datas, aquele número de cargos são aqueles números de cargos. Depois vem a opinião, né? A opinião, daí eu procuro dizer, a minha opinião, então, eu sempre faço isso, eu procuro fazer. Às vezes a gente não faz e emenda uma coisa na outra, mas a gente procura separar os fatos da opinião pessoal. Tentar o máximo possível. Exatamente. Né? Ali, com relação àquela ideia que eu dei lá, quero mandar um forte abraço para a nossa coordenadora regional, porque ela captou, né? Então, você vai passar um e-mail, antes que vai passar um e-mail também para as professoras, orientando aí as novas diretoras. Houve uma mudança do quadro da direção estadual. Então, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Acho que só falar o que é essa sugestão, né, Forteschi, porque quem não acompanhou o programa ontem não vai entender, né? Sim, sim. Forteschi ontem sugeriu que nas escolas estaduais, quando os alunos chegam atrasados, eles só são recepcionados para dentro do espaço escolar no período da segunda aula e aquele tempo eles ficam ali fora na rua esperando. Então, que já recepcionasse esses jovens, né, que não é um número muito grande, e que encaminhasse eles, então, para a biblioteca, e lá na biblioteca eles, então, aproveitassem o tempo para fazer uma leitura, fazer uma pesquisa, escrever alguma coisa, enfim. E que bom que acatou. Eu concordo contigo, porque na rua... Não dá para ficar, né? Pode até ser que o jovem desista e vá para casa, né? Sim. Que não é o objetivo, né? Isso é verdade. Quer dar uma forma de correção, o que vamos dizer assim, é que a palavra castigo hoje em dia não cabe mais, ninguém quer que castigue ninguém, né? Mas enfim, você quer dar uma forma de correção, ou a pessoa precisa pagar uma multa, vamos dizer, que essa multa seja na questão educacional, né? Que vá lá, leia um livro, faça um trabalho, vai ajudando e de uma forma vai criando um cidadão melhor, né? Então, um forte abraço lá, e para nossa coordenadora aqui estadual, que está muito atenta a tudo, já está passando aí, tem informação. Um pouco também a gente sabe que as nossas diretoras, as que assumiram novas, não tem bem o trejeito, tudo é o início, né? Lembra lá no início do governo, até pegar todo esse movimento. É um período de adaptação. Adaptação, né? Então tem que ter paciência com isso também. Apareceu por aqui o Eduardo Quintana, né? Parabéns na escuta, Forteschi, ótima entrevista. Vereador exemplar, parabéns aí pela iniciativa. O Rivair apareceu por aqui, né? Falei, tem que arrumar umas gramas para ele cortar, né? Não dá para deixar esse homem levar, ele tem que arrumar serviço para ele fazer.
São 12 horas e 55 minutos. Vereadora, quer reforçar mais alguma coisa com relação a isso, para deixar bem claro aí para a nossa comunidade, para explicar, para conversar, para as pessoas que escutarem agora ou depois esse nosso programa entendam bem. Aqui o professor Mário já falou que foi uma excelente aula de organograma, né? Mas para as pessoas entenderem o que é bem essa questão desses 27 cargos e para que não haja essa desconstrução, essa descontextualização. Na hora que eu falei para a Terezinha que estava dele, eu ando treinando essa palavra, né? Para que as pessoas possam entender bem, né? Então vamos lá, de uma forma resumida, a administração pública ela é muito similar à administração de uma empresa privada. Na administração pública nós vamos ter então o prefeito, vai ter os secretários e depois dos secretários tem os chefes que comandam os serviços ali junto aos servidores. Os servidores, todos os servidores, eles são os operacionais, eles executam os trabalhos da prefeitura. São as pessoas que realmente fazem a coisa acontecer. Mas, apesar de serem as pessoas que fazem a coisa acontecer e fazem de uma forma muito bem feita, na regra geral, os servidores públicos de São Bento do Sul são excelentes, há que ter um direcionamento para que se atenda ao alinhamento do plano de governo do prefeito. Cada prefeito que entra, ele entra com um plano de governo. Nós tivemos um prefeito que tinha uma proposta mais ambiental, nós tivemos um prefeito que tinha uma proposta mais de parte financeira. O prefeito Tomazini, hoje, ele acaba atuando em todas as áreas, porque em todas as secretarias, e quando eu falo isso, eu gosto de fazer um exemplo, porque penso que quando está existindo obra na Fundação Municipal de Esporte e na Fundação Cultural, é porque todas as outras secretarias estão sendo atendidas também, ou seja, com obras, com melhorias, enfim, nas mais diversas atividades da administração. Hoje nós temos a Fundação Cultural reformando o Anis Gualberto, que não é pouca coisa, Fortesque. Nós temos a Fundação Cultural, que reformou a Escola de Música e está reformando o museu. Por que eu falo isso? Porque o orçamento da Fundação Cultural é um orçamento menor, né? Então, quando com aquele orçamento ainda consegue entregar algo a mais do que tudo aquilo que já feito e mais dos 100 eventos que a Fundação Cultural fez, é algo que tem que ser reconhecido e aplaudido. A FMD, além do Anis Gualberto, fez a cancha sintética, enfim, tem diversas outras reformas aí que estão fazendo. Eu fui ver a reforma do centro de treinamento do tênis de mesa. Foi assustador o que eu vi ali naquele momento. Foi retirado o telhado e aquele telhado estava corroído. Parecia, se você mexesse um pouco assim, ele desfarinhava, assim, enfim. Olha o perigo que seria continuar deixando os nossos atletas lá debaixo daquele teto. Então, tem muita coisa que é necessário fazer. Uma próxima coisa é a parte da ginástica, que também está muito, muito precária. Mas, enfim, voltando ao organograma. O prefeito ele precisa, então, dos secretários, dos diretores e dos chefes para que o seu plano de governo possa ser efetivado. Esses 27 cargos, eles são a manutenção, não é criação, é manutenção dos cargos que já existem. Inclusive, dos cargos que já existem, 6 estão sendo excluídos porque foi conseguido redistribuir as funções desses 6 chefes, desses 6 cargos, perdão, para os 27 que vão se manter. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Fortesque. Agora ficou bem claro. Até a Leodir tinha comemorado ali. Ótimo, eu quero um cargo. Agora não diminuiu os cargos. Está diminuindo cada vez mais as cadeiras. Então eu acho que a grande mensagem dessa entrevista hoje é essa, Terezinha, que na verdade o que está acontecendo é uma diminuição desses cargos, uma readequação desses cargos. A Denise Lumis, que está bem por aqui. Valeu, Denise. Um forte abraço. Muito obrigado para você pela participação. São 12 horas e 59 minutos. Quero agradecer aqui a vereadora Terezinha. Eu acho que foi muito esclarecedora essa sua entrevista. Posso fazer um convite, Fortesque? Fica à vontade. Porque eu sempre aproveito as oportunidades. Sim. Amanhã, às 9 horas da manhã, vai acontecer na Praça Jardim dos Imigrantes o 2º abraço coletivo, que é uma promoção da Procuradoria da Mulher e é um ato simbólico pelo fim da violência contra a mulher. Então, a gente está convidando toda a comunidade para ir lá fazer. É um ato que vai demorar 15, 20 minutos, é bastante rápido, né? Todas as autoridades do município foram convidadas, né?
comércio, a CISB, CDL, escolas, algumas escolas vão estar presentes, né? Toda a imprensa está convidada. E é para a gente dar um abraço mesmo, simbolizando a vontade que todos nós temos que a violência contra a mulher acabe. Obrigada pelo espaço. Então, eu que agradeço mais uma vez a sua gentileza de ter vindo até aqui conversar conosco, esclarecer aí o ouvinte de verdade. Eu tenho certeza que vai ficar aí nas redes sociais. Graças a Deus, pelo menos o nosso Facebook transmitiu, né? Se transmitiu, já está registrado. Se está registrado, alguém vai poder acessar aí durante o período aí, tá certo? Terezinha, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua participação. Vamos aguardar, então, a próxima sessão de vereadores que acontece na segunda-feira, né? Para daí trazermos os comentários e falarmos um pouco aí sobre tudo que vem acontecendo dentro do nosso município. Isso é sempre muito bom. Eu acho que é uma das melhores câmaras aí que nós tivemos nos últimos anos. Isso é muito importante. Precisa fazer ajustes? Todo lugar precisa. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar, né? Então, eu acho que o diferencial dessa Câmara é isso. Que todos vocês lá sempre pensam assim, os vereadores, independente das suas ideologias, das suas opiniões, vocês sempre pensam nesse sentido. Sempre dá para melhorar. E por isso dá para ter uma boa convivência. E por isso a gente tem vocês têm essa abertura com a imprensa de vir, de conversar, né? E trazer aí ao conhecimento e a luz da verdade para a comunidade. Acho que isso é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Fortescue. Obrigado a todos que nos acompanharam. E sempre que for possível, a gente está prestando esclarecimentos aí, que eu acho que isso é bastante importante. Um abraço a todos. Vamos lá, então. São 13 horas e 1 minuto. Eu agradeço a você que participou comigo por aqui. Fiquem às 14 horas agora com a Cláudia Lima. Amanhã de manhã às 6 horas com o Almir Dias. E eu volto a partir lá das 11h30 com Liberdade Notícias. Um forte abraço e até lá. Opa! Você ouviu? Só encerrar as nossas lives. 1 e 2. Muito obrigado pro pessoal da live que participou.